estão de acordo com a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite, amados, para que a gente possa fazer isso através da oração, amém? Quantos creem aqui no poder da sua oração? Amados, ou você crê, ou você precisa mudar isso rapidamente. Sabe, eu quero lembrar você que já chegou aqui, que já está aqui, que ao orarmos nós precisamos crer que a nossa oração ela é poderosa, amém? Isso não é você se exaltar, não é você se achar melhor do que ninguém, mas é porque nós sabemos que a palavra do Senhor nos garante, né? A palavra diz que a oração do justo tem muito poder em seus efeitos, amém? Então, amados, fica pronto para aquilo que você abrir a sua boca e declarar acontecer, amém? Eu tenho presenciado, eu tenho testemunhado, e a minha confissão é que eu viverei para eu contemplar, para eu ver resultado, respostas das minhas orações, amém? Isso eu não estou querendo anular a sua oração, mas eu preciso crer por aquilo que eu oro. Mas se você orar também em fé, eu vou pegar junto com você, amém? E sou do tipo que se um dia você mudar a confissão, eu vou dizer, um dia eu presenciei você orando dessa forma, então continua crendo. Eu me lembro de algumas coisas, né, que aconteciam e a gente presenciava ali na coletividade, nas aulas do Rema. E até hoje, amados, eu lembro de alguns colegas que coisas foram declaradas, foram profetizadas na vida deles. E sempre que eles querem mudar aquilo que eles receberam ou falar diferente, eu digo, presta atenção, lembra-te, desperta, né, daquilo que você já ouviu. Não é diferente também com a oração, amém? Então, amados, hoje antes da oração nós teremos uma palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Esther. Comecei domingo em Esther e não consegui sair de lá. Abre aí em Esther, capítulo número 8. Aleluia! Tem algo ainda da parte do Senhor para compartilhar conosco nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 8 de Esther, eu vou ler na NVT, diz: naquele mesmo dia, o rei Xerxes, se você tem a Assuero aí, fica tranquilo, é a mesma pessoa, amém? O rei Xerxes entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Fala comigo, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: se parece bem ao rei, se conto com o seu favor, se o rei o considerar correto e se eu tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Hamedata, o agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: disse: entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. No verso 8: agora envie aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor. Grava isso aí, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com o seu anel não pode
ser revogado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos conduzindo nessa noite, trazendo entendimento da tua palavra. Mas sim, Pai, hoje eu quero, Pai, nesse lugar, ter um momento de oração com autoridade no teu nome, para estabelecermos coisas, para mudarmos direções, para mudarmos situações na vida de pessoas e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então aqui, amados, nós acredito que todos aqui já conhecem um pouco a história de Esté, né, e de Mardoqueu, e todo esse desenrolar dessa história. Eu acredito plenamente num Deus que é especialista em mudar direções das coisas. Aquilo que parecia ser a tragédia para a tua vida, Deus transformará, amados, em algo poderoso. Amém? Então aqui nós estamos diante de uma situação em que a palavra diz que naquele mesmo dia, né, o rei entregou à rainha Esté os bens de Amã, ou seja, devolvendo algo para ela. Mas nós vemos claramente aqui que ele se apresenta novamente diante do rei, e eu quero me deter um pouquinho a partir no versículo 2 aqui, que diz que o rei tirou do dedo o anel com o selo real que havia tomado de volta de Amã e entregou a Mardoqueu. Primeira parte aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Esse anel, ele tinha ido para a mão de Amã, né, que era alguém que o rei tinha levantado como uma autoridade naquelas províncias. Mas esse homem, ele, né, foi usado mesmo pelo inimigo. Na verdade, aqui a palavra deixa clara que ele se tornou-se inimigo dos judeus, né? E ele escreveu um decreto e selou com esse anel. Esse anel era um anel real, era como um carimbo. Tudo aquilo que fosse selado com esse anel se tornava um decreto que ninguém poderia mudar esse decreto. E qual foi o decreto que esse homem estabeleceu? Ele estabeleceu, amados, um decreto para a destruição dos judeus. Amém? Todos os judeus que habitavam ali naquelas províncias. Amã, com raiva, né, enfurecido por conta de uma atitude de Mardoqueu, por não ter se prostrado nele. Eu quero ler o texto. Vamos lá para o capítulo 3 comigo rapidinho, só para a gente entender aqui, para contextualizar nessa noite com você. Esté capítulo 3, para você entender melhor. No verso 1 diz assim: algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Eu queria também que você gravasse aí a palavra se curvar, amém? Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Pega essa palavra também, furioso aí. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Em 7 de abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançados sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Tem um povo aqui separado dos demais?
Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Hamedata, o agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Veja que aqui, amados, primeiro o rei tinha dado autoridade, poder a esse homem para para realizar aquilo que estava no coração dele. Então, o rei não sabia do que estava realmente acontecendo, de tudo que estava acontecendo, mas isso chega ao conhecimento de Mardoqueu. Mardoqueu manifesta a reação dele e começa a lamentar, começa a clamar. Isso também chega aos ouvidos de Esté. Esté manda saber o que está acontecendo com Mardoqueu, descobre a história, mas diz, fala algo para Mardoqueu, diz: ei, se levanta. Nós temos algo para resolver. Não dá para ficar lamentando, não dá para ficar rasgando roupa, não dá para ficar jogando cinza. A gente tem que bolar um plano, a gente tem que fazer alguma coisa para que a gente possa salvar o nosso povo e salvar a nós. E daí em diante, tanto Mardoqueu como Esté, eles começam a trabalhar juntos para que possam alcançar êxito nessa mudança de plano. E eu creio, amados, plenamente que não será diferente assim comigo, com você, hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. E como eu falei domingo, eu trouxe uma mensagem falando num tempo como esse que você nasceu. Eu acredito que você nasceu nesse tempo para mudar a realidade, para mudar a história, para mudar destinos, para escrever uma história, para deixar um legado. Mas nós sabemos, amados, que todas as vezes que o povo de Deus se levanta, que Deus estabelece um plano aqui na terra, um inimigo se levanta para tentar, atrapalhar. Sabe, amados, e aqui eu começo a pegar algumas palavras que nem eu falei, para que você fosse prestando atenção. A primeira coisa que deixou o inimigo, esse homem que recebeu a autoridade, o que indignou ele, foi o fato de Mardoqueu não se prostrar diante dele. Deixa eu te dizer, amados, você não se prostrar diante de determinada circunstância vai deixar o cão furioso. Foi assim, amados, que o inimigo dos judeus ficou furioso. Quantos estão aqui hoje, nessa noite, dispostos a deixar o cão furioso? Ah, pastor, sabe, amados, o nosso posicionamento, quando aqui a palavra está falando que ele não se prostrava, porque os judeus, eles não se prostram diante de nenhum Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Amém? Isso está na história, você vai ver, tem a história lá em Daniel, aqueles jovens que não se prostraram, e aí o inimigo ficou furioso também, estabeleceu um plano, estabeleceu um decreto para aqueles homens, O rei não estava nem muito se importando com isso, mas tem alguém que está se importando, geralmente com o nosso posicionamento. Lá em Daniel a gente já conhece a história muito bem, que prepararam uma fornalha, acresceram aquela fornalha, jogaram aqueles homens dentro, mas quanto sabe o resultado? Você crê no que está escrito, amados? Essas coisas estão escritas para trazer, uma realidade para mim e para você. Por isso nós estávamos cantando aqui que os pensamentos de Deus nos definem. Amém? E aqui mais uma vez a gente vê claramente o fato desses judeus não se prostrar diante desse homem, mas era uma ordem do rei. Não importa mais de quem vem a ordem, tem um rei maior. Aleluia. Sabe, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho decidido a não me prostrar, não adorar nenhum outro Deus, porque tudo aquilo que você se prostra diante dele, você está adorando a ele. Eu tenho falado aqui, já falei muitas vezes isso pelo Espírito, tudo aquilo que impede você de avançar. Sabe, eu acabei de receber nesse tanto aqui uma notícia de alguém dizendo que não veio por conta de uma situação. Amados, ele não prestou atenção, mas ele se prostrou diante dessa situação. Eu não me prostro diante de circunstância nenhuma, porque eu sei a quem eu devo me prostrar. Eu posso me prostrar diante do meu Senhor.
Mas, amados, o fato de não se prostrar diante, de outros deuses, diante de situações, diante de circunstâncias, vai deixar o inimigo furioso. Quem é você? Quem você está pensando que é? E aqui, veja que tinha se dado autoridade a este homem. Eu meditando um pouco nessa palavra, amados, nós sabemos que hoje, essa história também, nós conhecemos uma história bem parecida, que Deus, Ele deu autoridade ao homem, mas o homem, ele acabou entregando essa autoridade para o nosso inimigo, Por um bom tempo, por muito tempo, na verdade, ele tem atuado, ele tem agido nessa autoridade. Mas como nós vimos no capítulo 9, eu vou voltar para lá, você volta, no capítulo 8, perdão. No capítulo 8, nós vimos agora já a coisa, mudando de figura aqui. Se você ler o capítulo de número 7, você vai ver que quando aqui ele fala que naquele mesmo dia, foi no dia da morte de Amã. Ele preparou, ele tramou um plano para matar Mardoqueu, mas a própria forca que ele preparou para Mardoqueu foi a qual ele foi enforcado, serviu para ele mesmo. E aqui, amados, diz que naquele mesmo dia, fala comigo, naquele mesmo dia, a situação já mudou. E aí a Bíblia diz que o rei tirou agora o anel do dedo dele e entregou para quem? Para Mardoqueu. E aqui, amados, nós vimos o desenrolar da história, mas quando chega no versículo 8, que Esté pede, para que o rei possa enviar um decreto mudando, ou anulando aquele decreto que ele já tinha enviado, a resposta do rei aqui é a seguinte: ele diz que uma vez que um decreto que ele já enviou, ou que alguém enviou no nome dele, selado pelo nome dele, não poderia ser revogado. Ele diz, mas agora eu dou autoridade para que você possa fazer um outro decreto. E ele diz, tenha cuidado, Ele fala no versículo 8, ele dizendo, o que vocês acharem melhor, e selem com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel, não pode ser revogado. O que aqui ele estava dizendo aqui, amados? Estava trazendo uma instrução também. Olha, o decreto que saiu foi para matar, para exterminar, para destruir todos os judeus, e isso não pode ser mudado. Então, antes de você agora estabelecer, escrever um novo decreto, pense bem no que você vai dizer. Tem que ser um plano maior ou superior a esse. E aqui nós podemos continuar um pouquinho, só para a gente entender mais a história. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo os judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiro montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade, fala comigo, autoridade, para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem e matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse, ou a seus filhos e esposa. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era dia 7 de março do ano seguinte. Aleluia! Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada.
Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Nessa parte aqui, vou parar por aqui. Nesse instante a gente lê só o último versículo para a gente dar continuidade nessa mensagem dessa noite. Então o que eu vejo aqui, amados, é uma reviravolta, uma mudança, daquilo que parecia ser o fim, daquilo que parecia não ter mais saída, mas diante de duas pessoas que tiveram sabedoria, discernimento, percepção do tempo, da estação que estavam vivendo, mas também do Deus ao qual eles serviam, Mardoqueu exortou Esté, disse: olha, você não pode ficar calada. Se você ficar calada, mesmo no lugar de privilégio que você está, você não vai se salvar. Você precisa falar, você precisa fazer alguma coisa. Amém? E aqui, amados, eles trabalharam juntamente. Eles também chamaram o povo para que se colocassem em oração, se colocassem em jejum por aquilo que eles estavam planejando para fazer. Mas eles conseguiram, um consentimento do rei para que agora eles pudessem mudar claramente esse plano. Mas eu queria que você fosse agora lá para Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Lucas, capítulo de número 10. Eu vou ler 19 e o 20. No verso 19 diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo, diga sobre todo, o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Mas não se alegre porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegre-se porque seus nomes estão registrados no céu. Não sei o que você assimila com os textos que nós lemos anteriormente, mas veja que nos textos anteriormente, alguém que tinha uma autoridade, que tramou um plano mau para destruir os judeus, acabou não dando certo porque ele foi destruído. O plano que ele tramou para destruir serviu para ele mesmo, e a autoridade que estava sobre ele foi tomada e foi dada ao povo judeu. Mas agora nós estamos aqui em um contexto onde Jesus está falando: dizei que eu lhes dei a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Amém? Então, amados, nós vemos claramente que aqui hoje eu quero falar um pouco com você a respeito da autoridade mesmo que nos foi dada. Esse texto de Esté aqui, eu posso contextualizar ele e trazer realmente para a nossa realidade hoje. Nós tínhamos um inimigo. Esse inimigo era Satanás, ele estava sobre o poder. A palavra do Senhor ainda diz que ele é o Deus desse século. Amém? Agora veja que nessa situação, o Amã já tinha sido morto, ou seja, já tinha sido aniquilado, mas havia ainda um decreto, fala comigo, um decreto, que ainda estava em vigor. Agora, o que foi que o rei deu? O rei deu agora aos judeus um decreto bem parecido com aqueles que eles tinham sido recebido contra eles, para que eles pudessem agir. Eu não sei se você sabe, mas segundo o decreto, se eles não tivessem ido atrás desse decreto, eles não poderiam enfrentar, eles não poderiam lutar contra o inimigo.
porque eles não tinham autoridade para isso, mas eles foram em busca da autoridade e receberam a autoridade para que eles agora pudessem exterminar todos os inimigos, todo aquele que pudesse levantar. Eu não sei o que você já entendeu, mas eu já entendi claramente que assim como foi lá os judeus recebendo a autoridade para exterminar, para aniquilar, é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui: ei, que eu lhes dei autoridade para pisar serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia! Sobre todo o poder do inimigo, amados. E algumas palavras que eu mandei você prestar atenção, a Bíblia diz que foi no mesmo dia. Fala comigo, no mesmo dia. Sabe, mas isso aqui para mim e para você entender que no mesmo dia que você recorreu ao Rei, ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, nesse mesmo dia foi te dado um anel de autoridade, foi te dado uma autoridade para que você possa destruir todo o plano que era de destruição sobre a sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! No dia, amados, na hora em que você nasceu de novo, aqui veja que a história mudou. No mesmo dia que Ramã foi para a forca, no mesmo dia as coisas já foram estabelecidas para o outro povo. E veja que aqui, ele falando, né, que deu autoridade. Quantos aqui têm autoridade no nome de Jesus? Oh, aleluia! Amado, esse homem, Mardoqueu, recebeu um anel para que tudo que ele selasse com esse anel se tornasse lei. Aí Jesus disse: eu te dou o meu nome. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. No meu nome peça o que você quiser. Quando for para estabelecer o decreto, o rei diz: ei, escreva como lhe parecer melhor. Jesus disse: ei, do meu nome, peça o que você quiser e lhe será feito. Oh, aleluia! Sabe, amados, é você receber um cheque assinado em branco para você colocar o valor que você quer. É você receber uma carta só assinada para você agora escrever, para você botar do jeito como você quer. Mas assim como o rei disse: olha, agora tome cuidado com o que você escreve, porque o que você escreveu, o que você pedir, não pode ser revogado depois. Aleluia! Ele diz: eis que eu vos dei a autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo. Na sua Bíblia está sobre todo. E aqui eu vejo só uma inversão de uma coisa, porque lá no contexto de Esté e Mardoqueu, eles tiveram acesso ao palácio. Eles tiveram acesso ao reino, mas mesmo no reino eles não estavam seguros, porque Mardoqueu disse: olha, se você não falar alguma coisa, Deus pode trazer livramento de outra parte para o povo judeu, mas você não vai escapar. Só que aqui nesse contexto agora, sabe, tem algo melhor ainda do que a história passada, porque em Deus as coisas vão sempre melhorando. É por isso que em Cristo Jesus é uma melhor, superior promessa. Amém? E aqui, veja o que Jesus disse: olha, a alegria de vocês não seja só por vocês poderem destruir toda a obra do inimigo, mas porque agora vocês têm acesso ao palácio real. Vocês têm acesso, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe, amados, isso deve ser a nossa maior alegria. A gente triunfando aqui na terra, mas sabendo, a nossa alegria não é só porque a gente destrói as obras de Satanás, não. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Eu fico muito feliz quando eu boto o diabo para correr, quando eu chego e faço um desbandai mesmo no ninho de cobra, mas a minha alegria é sempre maior, porque o meu nome está garantido lá no livro da vida. Está escrito lá, está escrito lá, está escrito lá, amados. Aleluia! E aqui eu quero voltar de novo lá para o texto de Esté, agora no capítulo 9. Oh, glória a Deus. Esté, capítulo 9. Aleluia. Diga: nem mais cedo, nem mais tarde. Oh, aleluia.
Olha aqui no versículo número 1, Esté 9:1. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Aleluia! Sabe, amados, eu me alegro demais, porque aqui está dizendo que no mesmo dia, os 2 decretos entraram em vigor. Mas qual foi o que prevaleceu? Aleluia! Aleluia! Prevaleceu o decreto que estava a favor dos judeus, amados. Eu sei que às vezes alguém pode fazer uma confusão aqui, porque estava saindo do mesmo rei os decretos, amém? Só que quem estava fazendo os trâmites não era o rei. Quem fez um foi Amã, o outro quem fez foi Mardoqueu. Você está comigo? E no mesmo dia, os 2 decretos, alguém poderia dizer coincidência. Amados, o que eu recebo aqui pelo Espírito para mim, mas eu declaro para você também, é que o dia marcado para a tua destruição, nesse mesmo dia, na hora certa, no momento certo, Deus entrou com provisão, amados. Aleluia! Deus não falha, Deus não tarda. As pessoas têm uma mania de dizer que Deus tarda, mas não falha, não. Aqui, amados, eu trago para mim que na hora certa, fala comigo, na hora certa, no dia certo. Oh, aleluia! Sabe, amados, muitas vezes a gente de fato não sabe o que estava para acontecer na hora, no dia em que você disse: Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida para você. E na mesma hora a sua realidade foi mudada. Aleluia! Aqui tem uma história narrada, amados. Mas talvez um dia você tome conhecimento. Talvez um dia você tenha uma revelação pelo Espírito. Talvez um dia diante do Senhor, o Senhor vai dizer: sabe o que ia acontecer com você naquele dia que você decidiu entregar sua vida para mim? Aqui, amados, está bem claro que diz que assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. O plano de destruição para os judeus, mas aqui também já tinha o decreto do plano de aniquilação do povo inimigo, do inimigo. Sabe, amados, nós precisamos atentar para isso. Hoje nós vamos estar orando, nós vamos tirar um tempo de oração. E eu quero dizer, amados, que você nessa noite, você tem grande motivo para celebrar, porque eu sei, que aquilo que o inimigo possa estar tramando contra mim e contra você, amados. Eu quero lembrar você nessa noite que o nosso inimigo, assim como aqui Amã foi enforcado, a palavra diz que o nosso inimigo, o diabo, ele já foi vencido na cruz. Amém? Mas os decretos dele, o plano dele ainda continua atuando. Eu estava meditando, uma vez eu já perguntei: Jesus, por que o diabo não foi logo, o Senhor não mandou logo ele para o inferno? Não já está preparado para ele? Quando você estuda a justiça de Deus, você vai entender, amados, que por conta da legalidade que o homem deu, sabe, é igual aqui. O rei diz: olha, um decreto com o meu nome foi assinado. Eu não posso revogar, eu não posso mudar. Eu vou estabelecer um outro decreto. Foi assim com a humanidade, amados. A humanidade recebeu uma autoridade. Deus deu autoridade a Adão. Ele entregou agora ao diabo. Foi o homem que entregou. Por isso que ele ainda está reinando, mesmo derrotado. Mas ele ainda continua reinando sobre o mundo. Mas chegará um dia em que ele será julgado, definido o destino dele. Mas hoje, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, eu vejo a mesma história se repetindo aqui. Se você ficar calado, se você não abrir a sua boca para falar, se você não usar da autoridade que lhe foi concedida, ele pode deitar e rolar ainda. Porque o decreto dele ainda está valendo. Ainda está em vigor. Eu e você, amados, é quem temos a autoridade hoje para destruir. Porque, pensa comigo, eu já parei muitas vezes. A gente pode orar, paralisando toda a ação maligna no mundo? Não. Não pode. Por quê? Porque Ele ainda é o Deus desse século. Agora, nós podemos orar paralisando a ação do maligno na minha vida e sobre aquilo que você tem autoridade.
Amém? Pastor, sobre o que eu tenho autoridade? Sobre tudo aquilo que está no seu convívio. Aqui, Esté e Mardoqueu, eles tinham autoridade para reivindicar sobre o povo judeu. Tem um povo, nós podemos orar pela vida dos nossos irmãos, nós podemos orar pela nossa família, nós podemos reivindicar por direito, proteção, a nossa família guardada, nós podemos repreender toda a obra do maligno mesmo na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Por quê? Porque nós temos a autoridade no nome de Jesus.